Olá, 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 pessoal! Então, a gente já viu a técnica da distância na mesa real, a gente já viu o tema, a gente já viu a posição do consulente, a gente já viu como fazer a separação do passado, presente e futuro, como ler o tema da mesa, como que o consulente interage com o tema da mesa. E a gente teve um pouquinho do método das casas lá na técnica da distância, quando eu disse para vocês que a casa número 1 representava aquilo que o consulente vem buscar. Tá? Que a casa número 4 dizia como o consulente estava para o jogo, certo? Então agora, por exemplo, a casa 5, né, também da saúde, agora nós vamos verificar como que funciona essa metodologia das casas, tá? Então apenas para vocês saberem, cada casa, tá, ela vai representar um aspecto diferente da vida do nosso consulente. Vai falar em relacionamento, trabalho, finanças, saúde, viagem, vai falar de setores pessoais, do pai, da mãe, do filho, da família, do marido, da amante, né, ou de um rival, de um sócio, enfim, do filho, né? Enfim. E aí ele vai dizer como que está aquele setor no momento presente do nosso consulente. Tá? Ah, Deise, mas então isso não serve muito, porque só para ver o momento presente do meu consulente? Não, gente. Serve muito sim. Tá? Porque lembram quando eu falei ali na técnica da distância que a gente traz coisas importantes para o nosso consulente, é como uma terapia, tá? A cartomancia, ela vem conversar com o nosso consulente sobre como que está a perspectiva para o futuro dele com as atitudes do momento atual dele. Se ele muda uma atitude, se ele faz uma mudança verdadeira, ele consegue mudar o destino dele. Claro que consegue. Existem coisas que são marcadas para acontecer. Para algumas pessoas, a linha do destino, que a gente ainda não viu, e a gente vai ver mais para frente, mas eu não quero vocês engessados lá na linha do destino. Para muitas pessoas, a linha do destino é imutável. É aquilo que vai acontecer, que está marcado, que não há o que o consulente fazer. Eu não considero assim. Eu e muitos outros cartomantes não consideramos assim. Só que o que acontece? É necessário um movimento muito grande do meu consulente para que aquilo mude. As outras casas da mesa real, né, da casa 1 até a casa 36, elas vêm nos dizer como que estão setores da vida do nosso consulente, para que ele também tenha um momento de reflexão. Né? E também vem nos dar um insight. Por exemplo, meu consulente está desempregado, que nem o exemplo que eu trouxe. Aí eu vou lá na casa da âncora e eu vejo um anel. Nossa, mas ele está desempregado e eu estou vendo um anel na carta da âncora? É porque o nosso consulente está prestes a conseguir um emprego fixo. Entendem? Aquela casa ela está fluindo para que o nosso consulente tenha um emprego fixo. Conseguem entender? Então, a técnica das casas, tá? Para muitos ela é só o momento presente, mas para outros estudiosos, e o que eu estou trazendo para vocês é baseado no livro da Odete Lopes Maza, tá? Como é que é o nome do livro? O livro completo do baralho Petit Lenormand, que vai falar muito da mesa real, tá? Então eu recomendo essa leitura. É um livro completíssimo, tá? É para sair fazendo leitura profissional avançada. Né? Eu trago muitas das coisas que eu trago para vocês aqui, eu tiro da literatura dela e de outros autores, né? Mas muito da literatura dela. Tá? Então, assim, ela também é uma pessoa que defende que a linha do destino é mutável. Tá? Mas existe um grande esforço do meu consulente. E que as casas, elas não falam só do momento presente. Elas trazem um insight de coisas para o nosso consulente, como, por exemplo, essa questão. Então, quando eu tenho o trevo ali, vamos botar assim, ó. Deixa eu trazer um exemplo para vocês, que eu acho que eu tinha trazido no outro vídeo. Eu tenho um consulente autônomo, tá? Ele está desempregado, está trabalhando de forma autônoma para ganhar vida. Ele está fazendo artesanato em casa para vender. A casa que vai descrever ele como profissional autônomo é a carta da raposa. As casas que vão descrever aquela situação da vida do meu consulente, aquele tema, elas são as cartas tema. Né? Aquelas cartas que a gente marca. Então, por exemplo, se eu marquei ali, embaralhando o meu jogo, eu marquei o consulente na carta do consulente, a esposa na carta da consulente, o filho na carta da criança, a casa, o lar, a estrutura familiar dele na casa 4, né? A saúde na carta da árvore, uma venda na carta do caixão, a profissão dele de autônomo na carta da raposa, um emprego fixo na carta da âncora,
o dinheiro na carta dos peixes. Quando eu fizer a minha leitura, essas casas vão corresponder a esses setores também, tá? Isso é muito importante para vocês saberem. Então, por exemplo, se eu não quero marcar uma venda na carta do caixão, eu quero marcar na carta do navio, eu quero marcar, por exemplo, a venda de um carro, vou marcar na carta do cavaleiro, né? Eu não usaria essas cartas, né, nesse sentido. Quando eu for fazer a leitura das casas na mesa real, essas casas também vão fazer referência a esses temas que eu marquei. Então é importante isso, a gente ter essa cautela, tá? Um novo relacionamento na carta do coração, ou o relacionamento atual na carta do anel, tá? Então eu tenho que fazer Então quando eu fizer a leitura, eu tenho que saber diferenciar se a minha mesa real está me apontando a casa natural, que é como a gente vai chamar, ou a casa que eu marquei. Tá? Para efeitos de jogo, mantenham a casa natural, tá? Mantenham a casa natural das casas. Mas tenham esse cuidado, porque eu já aconteceu comigo, de quando a gente está jogando, aquela casa estar se referindo à carta tema que eu marquei, tá? Então é um cuidado que vocês vão ter. Como que eu vou saber? Você vai saber. Você vai saber. Infalivelmente você vai saber. Tá? Então vamos lá. Meu consulente, desempregado, autônomo, marquei na carta da raposa. Então eu vou lá na casa da raposa para ver que carta que caiu em cima da carta da raposa, da casa da raposa. Caiu o trevo na casa 14 da raposa. Então eu vou fazer uma leitura impar. Eu vou usar a raposa e o trevo adjetivando a raposa. Então vai ficar raposa e trevo. Né? O que está à direita descreve o que está à esquerda. Não esqueçam. Então eu tenho uma dupla. Eu vou ler essa dupla. Tá? Não é tão difícil assim. Basta que eu entenda como que essas casas funcionam. Eu entendo como que funciona a carta 14, né? Como um autônomo, como uma pessoa estrategista, um vendedor. O vendedor é sempre a raposa. Tá? Então eu tenho ali oportunidades, pequenas sortes, pequenas vendas como autônomo. Tá? Porque eu tinha o trevo na carta da raposa, na casa da raposa. Aí o emprego fixo, sai a carta do anel. Bah, mas ele está desempregado, como assim quer dizer que ele vai conseguir um emprego? Ele está prestes a conseguir um emprego. Vai dar certo, tá, essa energia está pairando ali naquela casa. Tá? Então a gente vai ler como está a vida do nosso consulente naquele momento e a energia que está pairando naquela casa. Entendem? Conseguem entender isso? Então, se ele está com uma energia de contrato, de que vai conseguir, então ele vai conseguir. Então eu não estou falando do meu momento presente naquela casa, eu estou falando que ele vai conseguir, porque a mesa já está me trazendo isso. E isso também é uma daquelas coisas que a gente fala, que tanto pode ser a energia, quanto pode ser a previsão, né? Então, assim, se o anel caiu na casa da âncora, é um contrato assinado, um contrato por emprego fixo, é um compromisso, né, de trabalho ali. Tá? É um contrato de trabalho. Ali, o anel ele pode ser lido como contrato. Tá? Então é um contrato de trabalho, então meu consulente vai conseguir trabalho. Então a gente tem mais uma prova, né, de que que a técnica das casas, ela não lê única e exclusivamente o presente. Ela traz, sim, em alguns momentos, um prenúncio de futuro. Isso são aquelas coisas que a gente não consegue controlar, gente. Tá? Às vezes as pessoas me perguntam, mas tanta técnica para jogar e cadê a intuição? A intuição está aí. A intuição está aí. Quanto mais você conhece das técnicas, quanto mais você domina do significado das cartas, quanto mais você entende o quanto elas conversam e que elas sempre respondem, mais a sua intuição vai funcionar, mais você vai ter fluído a sua leitura. Tá bom? Então vamos adiante. Bom, então eu trouxe lá na apostila de vocês, né, esse passo a passo, né? Então, nós vamos escolher o layout da nossa mesa, escolhemos o layout que a gente está trabalhando aqui no curso, né? 4 linhas por 8 colunas mais 4 cartas. As minhas cartas estão marcadas, então eu embaralhei, eu dispus as minhas cartas. Agora, então, esse aí é um modelinho, né? Vocês podem comprar uma toalhinha que tenha como essa ilustração, né? Ali, o que cada casa quer dizer, tá? Só cuidem para ver se vai estar ajustado aqui com o modelo, não da apostila ali daquela toalha, tá? Porque nós vamos ter uma diferença em algumas casas. Então, eu quero até que vocês corrijam aí na apostila isso. Mas acontece que essa foi a única imagem que eu encontrei, né? Que desse essa ilustração para vocês. E como são 2 ou 3 casas apenas que vai ter uma divergência, então eu peço que vocês ajustem aí na apostila, tá bom? Então, assim, a casa 1, como a gente já viu, vem falar do que chega na vida do nosso consulente e o que o nosso consulente está vindo buscar na mesa. Qual é a informação mais importante, o que ele quer saber mais na mesa, vai sair na casa 1.
Já o cavaleiro, quando ele está em alguma das casas, ele vai falar em novidade chegando nessa área. Por exemplo, cavaleiro lá na casa do 35 da âncora, ó, tem uma novidade chegando aqui em relação ao teu trabalho, ó, tô vendo novidades, tô vendo movimentação, não, tem movimentação aqui nessa casa sim, tá? Assim como, ó, corre atrás, vai atrás, né? A casa 2, ela vai falar ali na nossa toalhinha, ali naquele nosso modelinho anterior ali, tá? Vai estar falando dos obstáculos. Mas eu quero que vocês marquem que quando quem usa a técnica alemã vai ser oportunidades. Oportunidades breves, oportunidades passageiras, oportunidades rápidas, pegar ou largar, tá? Assim como a carta 2 em uma determinada área, né, da vida do nosso consulente vai dizer isso também. Tá? Então, aonde que o nosso consulente está com sorte, é o que cair na casa 2, tá? A oportunidade que tem que ser aproveitada, tá bom? Ó, tem uma eu tô vendo aqui uma oportunidade aqui, ó, tem que aproveitar, isso aqui é uma boa oportunidade, tá caindo de uma maneira muito positiva aqui na mesa, tá? Agora, se uma carta negativa cai na casa 2, eu vou ter que essa casa tá reduzindo o efeito negativo dessa situação negativa. Ratos na casa 2. Pode ser, ó, tu perdeu alguma coisa, tu vai recuperar, tá? Olha, tu tá te desgastando muito aí e tal, mas eu tô vendo aqui que tu vai ter um alívio, tá? Mas daí se eu não leio no presente, como eu falei pra vocês, é a energia, tá? Então assim, ó, não, tô vendo aqui que tem uma energia de alívio aí. Se não teve, vai ter, entendeu, gente? Ó, tava te desgastando muito, mas eu tô vendo que tu tá num momento assim de pausa, né? Tá tendo um recreio, tá tendo uma folga, tá? Então, é assim que a gente vai ler, tá? Ah, vamos botar caixão, uma finalização, caixão caindo na casa 2. Olha, teve alguma coisa aqui que se encerrou, mas tu tá tendo uma segunda chance, né? Se não teve, vai ter, tá? Assim como o trevo, na outra casa lá, na casa dos encerramentos lá, o que tá se encerrando vai receber um alívio, vai receber uma segunda chance, vai receber uma folga, vai receber ali um bônus, um crédito, tá bom? Então é assim que a gente lê. A casa, ela vai se manter, o caixão. Aí eu tô adjetivando com o trevo. Trevo quando cai na casa do caixão, tá? Vamos botar que o trevo caiu na casa do caixão. Então eu tenho o caixão adjetivado pelo trevo, por um alívio, por uma segunda chance, tá? Por uma nova oportunidade, tá bom? Então é assim que eu vou ler. Ratos, se o trevo cai na casa dos ratos. Ó, o rato com o trevo. Olha, tu perdeu algo, mas vai recuperar. O teu desgaste, tu vai sofrer vai ter um alívio, tá? Então é assim que a gente vê. Casa 3. O que está se afastando da vida do nosso consulente, ou do que ele deve se afastar, o que está num processo lento, demorado, e do que o nosso consulente sente saudade, o que está indo embora, quais mudanças já estão sendo feitas, estão em transição. Então vai falar daquele momento transitório do nosso consulente. Nosso consulente está numa viagem, tá? Vamos botar que ele está num navio, viajando, né? E aí como que está esta viagem, esta transição aí do nosso consulente, ou que setor da vida do nosso consulente está em transição, tá? Que é quando o navio vai cair numa determinada casa, na área da vida do nosso consulente. Então a gente diz que aquela área ali, ela vai estar em transição, vai estar num movimento profundo, né? Podem ter lembranças, memórias, nostalgia aqui, tá bom? Na casa 4, é como está o interior do nosso consulente, a estrutura dele, né? O privado ali, é a casa, né? O interior, é o pessoal do nosso consulente. Também pode falar da rotina dele, como que está a rotina dele. Vamos botar que eu tenho cavaleiro na casa na casa da casa. Então meu consulente, ele está agitado, ele está afobado, ele está com pressa, ele está sempre correndo, né? Ou também aqui ele está buscando por aventuras, né? Tá tentando se sentir vivo, se sentir sentir emoções, né? Enfim, com a carta do cavaleiro a gente tem um leque, uma gama, né? Que pode ser desde agitação, impulsividade, tá? Com a carta da casa, é como tá o interior do nosso consulente, tá se movimentando, tá, né? Se eu tenho pássaros, é que vai falar em agitação, né? Vai estar muito agitado, muito ansioso, muito eufórico, tá bom? Cavaleiro, às vezes eu tenho aquela busca de aventura mesmo, tá? Ou aquela buscando por novidades também, tá? Casa 5, então, não tem muito mistério, né? É sempre a casa da saúde, é como está a saúde do nosso consulente naquele momento. Já a carta da árvore, em outra casa, vai falar que o nosso consulente está adoecido naquele setor, né? Vamos botar aqui a carta da árvore caiu lá na âncora. Ele pode estar desempregado, né? Ou o ambiente de trabalho dele pode ser nocivo, tá fazendo mal para ele. Quantas vezes a gente vê isso no dia a dia, né? Ou
a árvore cai na casa dos peixes, então ele passa por problemas financeiros, né? O setor financeiro dele está adoecido, tá bom? Agora a gente vai entrar na chamada zona do medo. Aqui vão estar problemas da vida do nosso consulente. Para a escola brasileira e para muitos cartomantes, ali a gente vai ter uma diferença na casa 7, tá? Mas aqui, num primeiro momento, a gente vai ter que o que cai na casa 6 é o que causa preocupação para o nosso consulente. Aquilo que está confuso, aquilo que causa dúvidas, aquilo que causa incerteza, tá? Na vida do nosso consulente. E as nuvens, em outra casa, vão dizer que aquele setor, né, da vida do nosso consulente não está claro, está confuso. Eu vou pedir para vocês atenção aqui um pouquinho na casa 7, tá? A casa 7, ela tem duas versões, tá? Numa versão, ela vai falar sobre inimigos, rival, mentiras, né? Vai mostrar aonde a gente pode ter uma rivalidade, o setor que existe uma rivalidade, que passa por um momento de traição, de enganação, de mentiras, ou um setor da vida que passa por adaptações. Por quê? Porque a cobra, ela troca de pele. Então, nessa troca de pele, algo velho, né, que não serve, está se desintegrando da cobra, está se soltando, né? E ela está com uma pele nova crescendo. Então, a gente pode ter um setor da vida que passa por adaptações, né? Onde aquilo que é velho, que não serve, está se desprendendo do consulente e ele está renovando alguma coisa. Então, nós precisamos ter essa atenção, tá? Além de, eu posso convencionar com a casa 7 quando eu estou fazendo, embaralhando as minhas cartas, tá? Ou eu posso fazer a técnica que eu deixei aqui na apostila, que aqui caem os rivais, os inimigos, as complicações, as situações perigosas, né? Onde pode ter rivalidade, pode ter enganação, pode ter mentira da vida do consulente, e quando a serpente cai em cima de uma casa, né, aquela determinada área passa por uma adaptação, tá? Então, vocês podem convencionar isso, porque, na verdade, é o que mais a mesa mostra. O que mais acontece na prática, tá, é da mesa nos mostrar na casa 7, aonde tem um inimigo, um rival, mentira, coisas enganosas, né, ou até qual setor da vida que o nosso consulente está se sabotando, né? Onde tem uma sabotagem aqui do nosso consulente. E a serpente cair num setor da vida aonde passa por adaptações, tá? Então, a gente tem que ter essa certa cautela. Ou vocês podem simplesmente convencionar que sempre vai ser inimigo, rival, traição, entende? Mas é importante vocês convencionarem isso com a mesa real, tá? Então, eu estou embaralhando as minhas cartas, eu tenho minha mesa real. Então, mesa real para mim sempre é assim. Então, você determina que para você, mesa real sempre é assim. E quando você está convencionando ali, quando você está embaralhando, você está convencionando aí com o seu baralho, que tem aquele momento que o cartomante faz todas as mentalizações e uma delas são as convenções com o baralho, tá? São os acordos, as convenções que a gente está fazendo com o nosso baralho para ajudar na nossa leitura de cartas, tá? Assim como eu marco, então tá, ó, tô ali embaralhando, tô mentalizando, ó, cegonha em casa tal, o homem em casa tal, a árvore em casa tal. Por isso que a gente diz que o importante é você fazer isso fisicamente, tirar ali aquela carta, separar na mesa, dispor na mesa ali, dizendo esta carta é tal, esta carta é tal, esta carta é tal, o momento que você está convencionando, tá? Então, você pega também a carta da serpente ali, ó, diz, esse aqui é um setor que está passando por mudanças, né, na vida do meu consulente quando cai em cima de uma casa, de um tema, tá? Não é trabalhoso, gente, é uma questão de vocês terem isso com vocês sempre nos jogos, tá? Na casa 8, o que passa por um momento de finalização, o que está com energia de finalização, qual área do nosso consulente, da vida do nosso consulente está em processo de finalização. Não quer dizer que vai acabar, acabou, deu, já era. Não, não é isso. Por exemplo, o anel cai na casa de finalizações do caixão, então eu vou dizer, olha, consulente, teu relacionamento, ele está com uma energia de encerramento, né? Você está deixando morrer o relacionamento, não que seja exatamente culpa do consulente, né? Mas será que não existe nada aqui nessa relação que a gente possa fazer para... Por que esse relacionamento está morrendo? Então, eu vou analisar isso na mesa real. O que está acontecendo com esse relacionamento, que ele está com essa energia de encerramento, tá? Então, por isso que alguns cartomantes usam o método da técnica das casas antes de fazer a leitura pela distância, tá? Eu, particularmente,
prefiro isso, né? Não precisa fazer com todas as casas, gente, mas ajuda a entender naquelas que vocês marcarem, tá? E se vocês quiserem aí fazer com todas as casas, fica a critério de vocês, não é necessidade, tá? Vocês podem aí demarcar as casas que são importantes, né? Por exemplo, as casas da zona do medo, são cartas importantes para a gente estar fazendo a leitura, como que o consulente chegou na mesa, né, como que ele está para a consulta, o que que ele vem buscar na mesa, o tema, como interage, né, tem casas que são importantes, a casa do dinheiro, a casa do trabalho, as cartas que eu marquei, as casas das cartas que eu marquei, né, então são importantes para a gente estar fazendo uma investigação. A casa do caixão é uma muito importante, né, a 6, a 7, a 8 são casas importantes para a gente estar trazendo aí informações para o nosso consulente. Assim como quando a carta do caixão estiver em uma outra casa, tá? Ela vai representar algo que uma coisa finalizou, encerrou, chegou ao fim, entendeu? É diferente, tá? Então aqui, ó, eu tenho a carta do caixão em cima da carta da âncora. O nosso consulente está desempregado, está sem trabalho, né? E não tem uma perspectiva de trabalho, entendeu? Não só está desempregado, como ele também está com uma energia ali de encerramento. Pode ser que ele esteja passando por todo aquele processo ainda, né? E tá com a carta do caixão. É uma carta muito ruim para estar caindo em cima da carta do emprego, né? Se o nosso consulente depende de um emprego fixo. Do dinheiro, tá falido. Do relacionamento, tá acabado. Entendeu? Diferente do anel cair na carta, na casa do caixão. Tá? Ali, quando eu deixei ali na apostila para vocês, eu deixei ali, ó, como tá aqui no slide, né? As finalizações, terminou, esquecido, morto, acabado, em estado terminal, fim, doença, falência, relacionamento do passado, relacionado ao passado, não desenvolvido, não explorado, né? Como eu falei, caiu a carta do anel, essa é a energia que tá o relacionamento dele. Pode mudar? Pode. Agora, o caixão caiu lá na casa do anel, é diferente, tá? Então, o nosso consulente encerrou um relacionamento, finalizou um contrato. Entenderam? Ah, pode sim, o anel pode se falar em contrato. Finalizou um contrato, finalizou um compromisso, tá? Não necessariamente seja ruim, tá? Saibam fazer a leitura. Não necessariamente seja ruim, mas nunca é uma energia boa também, tá? Mas caiu a carta do caixão em cima da casa do anel e o meu consulente é uma pessoa solteira. Será que tá falando de relacionamento? Pode ser um relacionamento do passado que acabou, né? Não tem mais. Mas o mais provável é que ele tenha finalizado um contrato, seja um processo de finalização aí de um contrato dele, de um acordo, né? De um vínculo, tá? Vamos adiante então. Agora então a gente vai para a casa 9, a casa da felicidade, dos laços afetivos, das surpresas, do convite, da beleza. Aqui a gente vai falar sobre o que traz felicidade para o nosso consulente, né? A gente pode falar um pouquinho de autoestima também no nosso consulente, certo? Mas é mais o que traz alegria, o que traz contentamento para o nosso consulente. E a carta do buquê em outra casa vai dizer que aquilo é belo, que aquilo faz ele feliz, né? Que a criatividade, a autoestima estão presentes naquela área da vida do nosso consulente. Na casa 10, a gente vai ter os rompimentos, as dores, os cortes, aquilo que sofre perigo, tá? Ou aquilo que aconteceu de forma muito repentina para a vida do nosso consulente. Então vai falar dos perigos, dos imprevistos, do inesperado, tá? Então, aqui também pode falar daquilo que o nosso consulente tem que ser mais seletivo, daquilo com que o nosso consulente precisa ajustar, aparar, né? E essa carta, em alguma casa, fala que aquela região, aquela área da vida do nosso consulente requer ajustes, requer cortes, requer uma seleção, uma seletividade, ou que corre grande perigo, tá? A casa 11 vai ser a casa que vai falar daquilo que gera conflito, aquilo que pode estar em briga na vida do nosso consulente. Vamos dizer que o navio cai na casa do chicote, então pode ser que haja uma briga aí por herança, em algum inventário, né? Ou então, podemos dizer que o nosso consulente pode, vamos botar assim, tá disputando uma venda aí, né? Pode ser que ele tenha que correr atrás de metas, tá? Aqui até a gente, na questão das metas, a gente vai ter mais a carta das estrelas, né? Que ele tenha que alcançar a meta, ou a carta da lua, né? Que ele requer com reconhecimento, requer uma disputa, que ele tem que ser a evidência, que ele tem que ser o melhor naquilo, tá?
E a carta do chicote, na casa, de uma outra casa, vai falar em conflitos, em briga, em discussão, ou correr atrás, né, ou que requer bastante esforço do nosso consulente. E vice-versa também, tá? Na casa do chicote, a gente também vai ter aquilo que requer muito esforço do nosso consulente também, tá bom? A casa 12 vai falar da ansiedade, dos aborrecimentos e também vai falar como que está a comunicação do nosso consulente. Por exemplo, se a gente tem a carta do livro na casa dos pássaros, tá? Então a gente pode ter que o nosso consulente ele é muito fechado, tá? Ele é uma pessoa muito fechada, muito introspectiva, principalmente a torre, né? E que ele não fala tudo o que ele pensa, que ele não fala tudo o que ele sente. Também pode ser um indicativo de que ele precisa se comunicar. Mas isso vai ser mais forte se a carta 12 cair lá na casa do livro, tá? Então requer comunicação, requer que fale, requer que se abra, tá? Na casa 13, a gente vai ter aquilo que traz esperança, ou sobre os filhos do nosso consulente, aquilo que é novo, aquilo que tem um começo, aquilo que está numa fase inicial na vida do nosso consulente. E a carta 13, em outra área, em outro tema, vai querer dizer a mesma coisa em relação àquele outro determinado tema. A casa 14 é uma casa que a gente vai olhar sempre, tá? A casa 14, ela vai ser aquela casa do atenção, vai ser a grande exclamação na nossa mesa, dizendo assim, ó, esteja atento ao amor, aos sentimentos, aquilo que é dito. Se eu tenho a carta dos pássaros na casa da raposa, atenção ao que é dito, a comunicação, aquilo que chega aos ouvidos dele, ou aquilo que ele conta para as pessoas, tá? Então a gente tem que ter uma baita de uma cautela com o que cai aqui na carta, na casa 14, tá? É aquilo que a mesa está dizendo, ei, atenção, olha aqui, ó, tô te mostrando isso aqui, cuidado, hein? Então, na casa 14, a gente vai ter a grande atenção, exclamação. É uma daquelas casas, eu quero que vocês circulem aí para vocês, tá? As casas que vocês devem sempre verificar, tá? Que ela vai nos trazer informações importantes. Como eu falei, não serve só para fazer um diagnóstico do momento presente do nosso consulente. Ela nos traz respostas, ela nos traz informações importantes, informações que às vezes o nosso consulente não está consciente. E é o que acontece aqui na casa 14. A casa 14 faz isso. E a carta 14, quando cai numa determinada casa, ela vai falar da mesma situação, que é um tema onde requer a atenção do nosso consulente, que pode ser que algo não esteja às claras, pode ser que algo não vá bem ali. Existe algo ali, naquela situação onde a carta da raposa cai, naquela casa, que requer a atenção do nosso consulente, tá? Então, por isso que eu digo, ó, o interessante é a gente verificar ali, Por que vocês acham que quando vocês abrem a mesa, nos primeiros passos eu falo de determinadas casas? Que a casa 1 é o que o nosso consulente quer saber, que a casa 4 é como ele está para consulta, e assim vai, tá? E a mesma coisa é isso, certas casas vocês vão dar uma olhada e vão ver, e aí, investigando esta área da vida do nosso consulente, a gente vai ter mais detalhes. Daí eu vou olhar, a raposa está perto ou está longe, entendeu? Aí começa a entrar a técnica da distância com a leitura das casas. Por isso que eu disse para vocês lá na leitura da casa, lá nas aulas da técnica da distância, tá? Que eu não ia estar ainda falando sobre as casas, né, para vocês, porque muita gente tem muito medo, muito receio em relação à técnica da distância. E pode ser que você faça uma leitura da mesa real ignorando as casas, o que eu acho um erro, tá? Mas é possível fazer uma leitura com a técnica da distância, porque a técnica da distância ela vai trazer a explicação, vai trazer, né? Agora, eu acho que a gente deve olhar, deve casar as informações, porque uma coisa complementa a outra, as técnicas elas se complementam. Não que vocês obrigatoriamente tenham que ver casa por casa por casa, não, as casas mais importantes, a casa da raposa é uma casa importante para verificar da vida do nosso consulente, porque é o grande atenção, ei, olha aqui, olha para mim, ó, tô te chamando a atenção aqui, ó, aqui tem uma coisa que não vai bem, ó, se eu tenho pássaros, pode ser que nem tudo que eu ouvi seja exatamente como foi dito. E o que está em volta dos pássaros vai me dizer qual é o assunto em questão, tá? Por exemplo, a carta de cima, né, vai me dizer, ei, sobre o que está falando? Desculpa, a gente cortou o áudio. Ei, sobre o que está falando ali, né? Aí eu tenho pássaro longe do meu consulente, mas o meu consulente está lá na frente, os pássaros estão lá atrás. Isso é uma outra técnica que eu vou trazer para vocês ainda. Então, estão falando pelas costas do meu consulente. O meu consulente está lá no passado e esse pássaro está lá no futuro, na casa da raposa.
Então ele vai ouvir falar ainda, ele vai chegar lá, aquela conversa, ele vai chegar até aquela conversa. No momento ele está ignorando, ainda não é importante para ele. Mas se ele está lá no passado, tem que verificar se ele está na mesma linha e coluna desses pássaros, porque daí ele vai chegar até este pássaro, ele vai ficar sabendo. E quando ele ficar sabendo, aí a gente tem que verificar se aquilo ali é verdade, aquilo ali está requerendo atenção do nosso consulente, ele vai ouvir falar. Tá? Mas ele vai chegar lá, se ele está na mesma linha e coluna do pássaro, ele vai chegar lá, tá? Agora a gente tem que verificar se o assunto é ele, ou qual é o assunto, ou qual é o tema, tá? Porque isso sempre vai estar ali na mesa à disposição pra gente, tá bom, gente? Continuando, carta do urso, vai falar sobre recursos, sobre, por exemplo, dinheiro guardado, se ele tem recursos, se ele não tem, se ele tem uma reserva de emergência, se ele não tem. O urso ele fala muito em guardar, em fazer um depósito de dinheiro, de alimento, né? Era isso que o urso fazia, se preparava para o inverno, né? Então, como que está esse preparo do meu consulente, né? Vai falar sobre a gestão dele, se é de forma positiva, se é de forma negativa, né? Se ele está gerando bem como é que está a gestão desse nosso consulente, tá? Por isso que a gente tem o urso, aí talvez vocês nunca tenham entendido por que, que o urso ele é tido como chefe, por que, que ele é tido como o superior da hierarquia, porque ele gerencia os recursos, tá? Numa linguagem atual, né, gente? O que, que acontece? O urso ele guarda, ele estoca, ele armazena, tá? E ele daí vai determinar como que vai ser o uso dessas coisas que ele guardou, que ele estocou, que ele armazenou, tá? E como que vai ser? E ele também protege os seus, ele é protetor, né? Deus o livre tocar no filhote de urso, é morte, entendeu? Então, é por isso que ele é o gestor, é por isso que ele é o superior, é por isso que ele é o proprietário do estabelecimento, tá bom? Por isso que ele é sempre essa figura. E em relação ao pai ou mãe, o urso é a mãe, né? Então aqui a gente também pode ter, falando um pouco desses, por exemplo, a minha consulente ela é mãe, ela não tem um chefe, ela não trabalha, ela é mãe. Então na casa do urso eu vou ter a maternidade dela, vou ter como, né, de certa forma, tá? Mas enfim, por exemplo, se eu tenho o homem na casa do urso, na minha mesa real, e eu sou uma mulher, eu tenho duas situações. Eu posso ter que quem gerencia os bens, né, quem gerencia os recursos da casa seja esse homem, então ele está na liderança do nosso lar. E se eu tenho o urso na casa do homem, tá? Também posso ter, né? Também posso ter, ou ele enxerga esta mulher como mãe dele, né? Ou ele é o gestor, tá? Mas a gente tem uma linha que fala muito, tá? De que quando eu tô jogando para uma mulher e o homem cai na casa do urso, tá? Além das questões de possessividade, de ciúmes ali, também pode ser que esse homem enxerga esta mulher como uma mãe. Então a gente tem que ver lá na casa do relacionamento como que tá esse relacionamento também. Por exemplo, se eu tiver ali o homem nessa casa aí desse ursinho, tá? E eu vou lá no relacionamento e eu vejo que o relacionamento tá com o cão. Então, ele tá vendo muita amizade, não tá tendo um relacionamento homem-mulher, tem que ter um cuidado, e isso vai acontecer muito, gente, tá? De vocês verem casais com um casamento parado, monótono, né, sem novidade, e a gente vai sempre trazer um alerta ali para o consulente, ó, vamos dar uma agitada, tá muito parado isso aqui, né, vamos dar uma agitada aí nessa relação, tá? Isso se as demais cartas nos derem e até o próprio consulente nos trazer uma situação onde o relacionamento não vai bem, o casamento está muito parado, né? Pegou o marido lá assistindo pornografia, no site de relacionamento, querendo ciscar, ou tem uma outra lá se insinuando, pegou uma conversinha, né? E aí eu vejo essas coisas aqui na minha mesa. Eu não tô aqui para julgar o relacionamento de ninguém, mas eu posso fazer um alerta para essa pessoa e dizer, olha, mas será que, né? Aí geralmente ela vem com aquele papo, pois é, ele até falou, ele até mencionou, mas eu tô estressada, eu tô isso, tô aquilo. Não é culpa da mulher, tá, gente? O mau caratismo do homem não é culpa da mulher e vice-versa. Mas acontece muito e é uma coisa que vocês vão se deparar no dia a dia, tá? Muitos relacionamentos caindo na rotina, caindo na mesmice, a casa na carta do anel, né? Aquela coisa doméstica, o relacionamento caindo numa rotina doméstica, tá? Então as casas elas servem para a gente também verificar estas situações e entender mais sobre o que a mesa está nos trazendo, tá? Para a gente não fugir desse contexto, tá bom? Mas a carta do urso ela é uma carta para a mulher complicada por conta disso, tá, gente? Que o homem pode estar vendo muito ela como uma mãezona, né? Ou com um amigo, ou com uma amiga, tá? Vamos lá. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia,
Se a nossa consulente é uma pessoa, né, também vai falar muito, o que mais fala forte, né, é a questão dos bens, do gerenciamento de bens. Eu trouxe essa questão por fora, porque é uma coisa que acontece, de a gente ver, tá? Mas o urso, ele é tido como o consulente gerencia os seus bens, tá bom? Pode ser que seja o homem que gerencia esse bem, então o homem vai cair aqui nessa casa. E ao mesmo tempo pode dar a coincidência ali do relacionamento estar numa mesmice, né? Então, o recado vale de qualquer forma. Então, não precisam ficarem muito estressados. Ai, quando é que eu vou saber quando é isso, quando é aquilo? Às vezes, o baralho cigano está dizendo mais de uma coisa numa mesma casa, tá, gente? Então, a gente tem que trazer, né, tem que fazer aí a relação. Se eu vi aqui o homem na casa do urso, eu sei que a minha consulente não trabalha fora, tá? Ela é dona de casa. Não deixa de ser ela que gerencia os recursos, tá? Mesmo sendo dona de casa, porque o homem trabalha e tal, mas ela acaba gerenciando os recursos. O que acontece? Ah, mas eu vou lá na carta do anel ver como é que tá a relação. Vamos então agora para a casa 16, que vai ser a casa das expectativas, da orientação, do direcionamento, das conexões. A casa 16 também vai falar de espiritualidade, tá? Então ela é uma casa que ela vai estar falando sobre caminhos favoráveis, bons momentos, sobre a intuição, sobre a esperança, sobre a fé do nosso consulente, tá? E se o nosso consulente também é uma pessoa espiritualizada, como que é isso para ele, né? Pode falar da religiosidade do nosso consulente, já vi muitas vezes a carta das estrelas, né? Ela vem falando sobre espiritualidade, tá? Ela fala, por exemplo, se eu tenho uma torre, fala muito em meditação também, tá? Momento introspectivo do consulente, o livro, né? Que é uma pessoa que faz estudos, né? Sobre espiritualidade e assim por diante. E a carta das estrelas, em outra casa, vai falar de sucesso, de expectativa em relação àquele tema da vida do nosso consulente. Pode-se falar que ele se sente realizado também, tá bom? Bom, pessoal, eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Porque o vídeo já ficou muito longo. Então, no próximo vídeo, continuamos com a casa 17.